Olá, meu nome é Maria Eduarda Silva Morim e hoje eu, aluna do IFTM Campus Patos de Minas, vou apresentar um trabalho sobre nutrição mineral. O tema é agricultura orgânica. Agora, vamos passar pelos tópicos abordados neste trabalho. Primeiramente, falaremos do histórico, dando uma pincelada nos pioneiros também. Falaremos sobre a definição, principais características da agricultura orgânica, a precificação no mercado. Passaremos também sobre as diferenças da produção orgânica e convencional, abordando também mais especificamente a diferença entre o alimento orgânico e convencional, a adubação e o controle de pragas. Falaremos também sobre a relação entre a agricultura orgânica e a familiar, a legislação no Brasil, a certificação e os seus processos. Agora adentraremos no primeiro tópico, histórico. Para se iniciar a discussão sobre agricultura orgânica, primeiro precisamos entender quando esse termo surgiu. Entre os anos de 1925 e 1930, um inglês chamado Albert Howard iniciou suas pesquisas nessa área. De acordo com seus estudos, deve-se considerar como importante a utilização da matéria orgânica e da manutenção da vida biológica do solo. Com o início dos anos 30, houve um alerta em relação ao modelo de exploração agrícola que estava ocorrendo no mundo, com efeitos prejudiciais às terras férteis provocados pelo uso indiscriminado de insumos químicos e de alta mecanização das lavouras. O que levou para reflexões em torno de alternativas com objetivos claros de sustentabilidade. Já nos anos 60, foram constatados danos ambientais causados pelo modelo de agricultura convencional. E surge, nesses mesmos anos, o conceito de agricultura alternativa, onde se insere dentro desse método o termo da agricultura orgânica. Em função dos crescentes movimentos a favor da agricultura ecológica no mundo e depois no Brasil, ocorridos nos anos 70, mais especificamente no Brasil, ampliaram-se os mercados para produtos ecológicos, o que exigiu providências públicas no aspecto legal. Com o início dos anos 80, houve a formação de organizações não governamentais no Brasil e elas tinham o objetivo de praticar essa agricultura orgânica e elas funcionavam sob a coordenação da Rede de Projetos de Tecnologias Alternativas, PTA, que depois virou Assessoria e Serviços. Também temos o Projeto de Agricultura Alternativa, a SPPTA. Agora entraremos num tópico interessantíssimo, os pioneiros. Primeiramente, precisamos entender que ao longo da história houveram pessoas que promoveram o discurso a favor da agricultura orgânica. Essas pessoas contribuíram para que esse tema fosse mais discutido ao redor do mundo. Primeiramente, vamos falar de Hans Müller, que iniciou sua teoria na Suíça. O Müller promove a agricultura orgânica. Os seus objetivos eram econômicos, sociais e também políticos, pois proporcionavam a autossuficiência do agricultor para uma ligação muito mais direta entre as fases da produção e também do consumo. Agora, Hans Peter Rush. O Rush adota as ideias de Hans também e incorpora-as num novo método baseado na utilização máxima dos recursos renováveis. Ambos estabeleceram teorias bases para a agricultura orgânica biológica. Mokichi Okada. Essa teoria veio do Japão desde 1935, que começa com a agricultura natural. Esse cientista promove ideias principais que eram como questões de respeito, o papel da natureza e também do solo nessa produção agrícola, ou seja, um respeito com o meio ambiente que nós vivemos. Lady Eve Balfour. Essa mulher, ela nasceu na Inglaterra e sua teoria foi a partir de 1938. Ela inicia um estudo corporativo em escala comercial entre agricultura orgânica e convencional. Os resultados coletados por ela foram publicados quase 40 anos depois.
Sir Albert Howard. Essa teoria foi feita por esse cientista em 1940 e ele é considerado o autor principal ou precursor. Fundou o movimento da agricultura orgânica. Na Índia, ele desenvolve processos de compostagem e explica essa relação entre a saúde do solo, das plantas e também dos animais, ou seja, a relação social, econômica e também da microbiota do solo e essa relação com o meio ambiente. A sua obra central é o Testamento Agrícola. Resulta na compostagem de resíduos orgânicos e seu aproveitamento para restaurar e manter a fertilidade do solo. Temos também J.I. Rodale. Esse cientista veio dos Estados Unidos e sua teoria foi a partir de 1942. Ele expandiu as propostas de Howard e Balfour através da revista Organic Gardening. Rodale inicia sua pesquisa para desenvolver e demonstrar métodos práticos de reconstrução da fertilidade natural do solo. O seu filho, Robert Rodale, puxou o termo agricultura regenerativa. Entrando no tópico de definição, agora eu vou ler algumas definições que alguns autores conhecidos sobre o tema deram para a agricultura orgânica. Primeiramente, de acordo com Miller, os produtos etiquetados como orgânicos são aqueles produzidos com métodos de produção orgânica claramente definidos, ou seja, refere-se ao processo de produção como sendo mais importante do que o próprio produto. Esse sistema cresce no mundo a taxas elevadas e já atinge 138 países. Agora, uma segunda definição, segundo Ormond. Trata-se de um conjunto de processos de produção agrícola que parte do pressuposto de que a fertilidade do solo é função direta da matéria orgânica nele contida. A ação de micro-organismos presentes nos compostos biodegradáveis existentes ou colocados no solo possibilitam o surgimento de elementos minerais e químicos necessários ao desenvolvimento dos vegetais cultivados. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão da definição. A agricultura orgânica se caracteriza pela não utilização de produtos químicos, como fertilizantes de alta solubilidade, defensivos agrícolas e demais produtos de origem sintética também. É um segmento que está em plena expansão. O aumento do consumo de produtos orgânicos é estimulado pelos avanços que a ciência vai tendo, que nesses avanços a gente vai vendo que vão sendo revelados mais riscos para a saúde, advindos do consumo de alimentos contaminados dos resíduos desses produtos químicos. O principal continente produtor é a Oceania, com crescimento anual de 12%. A América Latina, o nosso continente, é o terceiro principal continente produtor e cresce a uma taxa superior a 8% ao ano. Os principais produtos orgânicos produzidos no mundo são frutas, cereais, café e açúcar. Agora, uma observação sobre o Brasil. Ele exporta basicamente quase toda a totalidade da produção nacional. Os Estados Unidos e a Europa são os principais consumidores desses produtos. E para concluir, temos que a produção orgânica está em expansão em todo o mundo. Por outro lado, o país carece ainda, ou no caso Brasil, de normas para garantir a qualidade de seus produtos. Por fim, o consumo de orgânicos é maior nesses países desenvolvidos, onde o acesso às informações e o poder aquisitivo da população, num geral, já é maior. Principais características dos produtos orgânicos. A gente precisa entender que as principais características dos produtos orgânicos são muito sobre o processo de produção desse produto. Ou seja, os alimentos orgânicos, assim como foi dito anteriormente, eles não usam agrotóxicos, ou seja, produtos sintéticos em si, transgênicos e também fertilizantes químicos. As técnicas desse processo respeitam o meio ambiente e todas as partes do processo envolvido, desde a plantação do alimento, a colheita e a chegada desse alimento no consumidor. A saúde do trabalhador agrícola importa, o consumidor também importa e eles têm um objetivo, todo esse processo, de manter a qualidade e a originalidade do alimento, seja frutas, legumes, verduras, e, enfim, esses são alguns exemplos que a gente pode dar de alimentos que podem ser produzidos dessa forma orgânica. Para fechar o tópico de principais características, eu vou dar alguns exemplos de finalidades
de um sistema de produção orgânico, que são muito importantes para que esse produtor possa receber a sua certificação. Mas a certificação vai ser um tópico citado futuramente. Agora a gente vai focar nas finalidades em si. Primeiramente, um dos tópicos que a gente precisa citar é a oferta de produtos saudáveis isentos de contaminantes intencionais. A preservação também da microbiota dos ecossistemas naturais e também a reposição ou incremento da diversidade biológica dos ecossistemas modificados em que se insere esse sistema de produção. Incrementar a atividade biológica do solo, promover também o uso saudável desse solo, da água e do ar, reduzir ao mínimo todas as formas possíveis de contaminantes desses elementos, que podem resultar diretamente na produção agrícola. Manter ou incrementar a fertilidade do solo a longo prazo, reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego dos recursos não renováveis, porque, novamente, a agricultura orgânica preza muito pelo respeito. A base de novos recursos e sistemas agrícolas organizados localmente. O incentivo à integração entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva e de consumo de produtos orgânicos e a regionalização também da produção e comércio desses produtos. A manipulação também dos produtos agrícolas, com base no uso de métodos de elaboração cuidadosos, com o propósito de manter a integridade orgânica e as qualidades do produto em todas as etapas da sua formação. A precificação. Precisamos entender que nos dias atuais, o valor médio mensal gasto em produtos orgânicos é de aproximadamente R$ 200 para 68% dos consumidores. De R$ 201 até uns 350 é para 15% dos consumidores e 17% gastam acima de 350. Foram feitas, nos últimos anos, algumas pesquisas para catalogar e descobrir o que as pessoas achavam sobre isso. Mas, nessa base de dados coletados, 71% afirmam que a diferença dos preços dos produtos orgânicos é justificada, sendo que essa diferença vem do fato de que 18% é por não utilizar agrotóxicos, 16% porque a qualidade desse produto já é maior e 10% por considerar o processo de cultivo já mais complicado. A seguir, entraremos no tópico das diferenças entre a produção orgânica e a convencional. Agora nós vamos tentar fazer um paralelo entre os dois tipos de produção agrícola, para tentar entender melhor o que acontece e por que essa diferença chega a ser tão gritante. Primeira diferença é em relação ao controle de pragas e doenças. Na agricultura convencional, existe sim o uso de produtos químicos, pesticidas, inseticidas, fungicidas e etc. Já na agricultura orgânica, ela não utiliza esses produtos e ela se baseia em medidas preventivas e produtos naturais, ou seja, fatores naturais que ajudam a combater essas pragas e doenças de uma forma que não agride a saúde do solo. Controle de ervas. Na agricultura convencional, o mato em si é considerado uma erva daninha e, para combater, é utilizado o controle químico, com herbicidas, na sua maioria, na verdade. Já na agricultura orgânica, o mato é considerado, de certa forma, um amigo da plantação, ou seja, é de certa forma um agente positivo. E o controle é preventivo, manual e às vezes mecânico, mas digamos que é para casos bem mais específicos. A preparação do solo. Na agricultura convencional, existe a aração, a gradagem do solo em grandes extensões e, em sua maioria, de forma intensiva. Já na agricultura orgânica, o solo é tratado como um organismo vivo. A adubação. Na adubação, na agricultura convencional, existe o uso de adubos químicos em larga escala. Já na agricultura orgânica, uso de adubos orgânicos. Para finalizar, sintomas ao meio ambiente. Na agricultura convencional, existe a poluição das águas e a degradação do solo.
Já na agricultura orgânica, existe uma preocupação em relação a isso, e eles prezam pela preservação do solo e das fontes de água. Uma curiosidade final interessante de se dizer é que, nos casos dos alimentos de origem animal, esses podem ser contaminados pela ação de coquetéis de antibióticos, hormônios e outros também medicamentos que são introduzidos na pecuária convencional. Na pecuária orgânica, a refeição dos animais já é feita da forma mais natural possível, para preservar a originalidade daquela carne, evitando-se o uso de rações. Também é cortado o uso de aditivos, de sintéticos em si, como hormônios, além dos produtos veterinários nocivos. No seguinte tópico, vamos abordar mais especificamente as diferenças, agora, entre o alimento orgânico e o alimento convencional. Primeiramente, temos a pergunta: quais são as principais diferenças entre os alimentos orgânicos e os convencionais? De acordo com o artigo 2 da Constituição, de uma das leis mais importantes para a agricultura orgânica, considera-se produto da agricultura orgânica ou produto orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. A gente precisa entender que os orgânicos são aqueles produtos não só isentos de agrotóxicos, mas também de fertilizantes químicos sintéticos, até sementes transgênicas, ou seja, desde a sua formação, drogas veterinárias e, se forem industrializados, não têm aditivos químicos sintéticos, como os corantes, aromatizantes, conservantes e emulsificantes. Esses tipos de produtos químicos são muito comuns nos supermercados, que a gente compra os nossos alimentos diariamente. Ou seja, o alimento orgânico ele é um bem para a saúde da sociedade como um todo. O consumidor precisa pensar nisso. O agrotóxico é uma parte da luta que precisamos travar contra a agroindústria de alimentos. A diferença essencial entre a agricultura orgânica e convencional é que a agricultura convencional depende da intervenção química para combater pragas e ervas daninhas e fornecem nutrição às plantas também, por meio desses aditivos. Isso significa também pesticidas, herbicidas e fertilizantes sintéticos. A agricultura orgânica defende princípios naturais como biodiversidade e a compostagem e utilizam disso para produzir alimentos saudáveis e também abundantes. Adentraremos agora no tópico de adubação e o controle de pragas na agricultura orgânica. Agora, falaremos sobre algumas técnicas e formas utilizadas pela agricultura orgânica como forma de combater suas pragas e fazer a adubação de uma forma sustentável e respeitando o meio ambiente. Primeiramente, a utilização da técnica minhocultura, que visa ter uma maior nutrição e enriquecimento do solo, além da sua porosidade. Essa técnica utiliza por meio de um animal vivo, que é as minhocas, para conseguir adquirir essas propriedades no solo e a nutrição também. Adubação verde. A adubação verde é uma técnica que preza pelo enriquecimento do solo, pelo uso de leguminosas sobre a superfície, no qual elas entram em decomposição e possibilitam o fornecimento de vários nutrientes que auxiliam na fertilidade, principalmente do nitrogênio. A adubação orgânica é a utilização de materiais como esterco de origem animal, entre outros, ou seja, coisas naturais. O emprego de chorume e estercos líquidos curtidos, desde que não tenham passado por tratamentos químicos. Uso racional e inteligente da água. E para finalizar, a utilização de rochas e minerais moídos para se ter maior enriquecimento de nutrientes ou até mesmo para a correção da acidez dos solos. Falaremos agora sobre a relação que existe entre a agricultura orgânica e a familiar. Essa agricultura é caracterizada por meio do manejo de técnicas manuais de produção
que são acessíveis e compatíveis com a realidade local de uma comunidade, garantindo assim a integridade cultural das populações rurais. Desse modo, por apresentar um método muito parecido, esse sistema de produção familiar se conectou diretamente e intimamente com a agricultura orgânica. Ainda nessa linha, a gente pode observar que o crescimento da agricultura orgânica no modelo familiar representa a base da economia de 90% dos municípios do Brasil, sendo responsável também pela renda de 40% da população economicamente ativa no país. Assim, a agricultura familiar do Brasil tornou-se a 8ª maior produção de alimentos no mundo, garantindo destaque no agronegócio mundial. Adentraremos agora no tópico legislação no Brasil. Iniciaremos começando sobre a Lei nº 10.831, que recebe um grande destaque no cenário nacional sobre a agricultura orgânica, feita em 23 de dezembro de 2003. Essa lei dispõe sobre a agricultura orgânica e dá algumas outras providências. Agora um trecho é o artigo 1, que considera-se um sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e também comercialização, e a proteção do meio ambiente. Temos também algumas outras decretos e leis que são importantes para algum produtor que deseje fazer futuramente a sua produção orgânica. Temos o decreto número 6.323, de 27 de dezembro de 2007, regulamenta a lei número 10.831, esse decreto. Também temos o decreto número 6.913, de 23 de julho de 2009, a portaria número 52, de 15 de março de 2021, sobre sistemas orgânicos de produção e as listas de substâncias e práticas para o uso nos sistemas orgânicos de produção, e também a introdução normativa número 13, de 28 de maio de 2015, que estrutura a composição e as atribuições da subcomissão temática de produção orgânica, a estrutura, a composição e as atribuições das comissões da produção orgânica nas unidades da federação, e as diretrizes para a elaboração dos respectivos regimentos internos, entre outras leis e decretos que não estão sentados aqui. Alguns fatos interessantes é que uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2018 mostrou que 63% são produtores exclusivos de orgânicos e 25% trabalham essencialmente com produtos orgânicos. Há uma estimativa de que cerca de 1 milhão de hectares sejam produzidos de forma orgânica no Brasil. Os principais produtos são frutas, hortaliças, raízes, tubérculos, grãos e produtos agroindustrializados. E no que se refere a sobre isso, em relação à legislação no Brasil, as atividades pertinentes ao desenvolvimento da agricultura orgânica foram aprovadas, em sua maioria, pela Lei 10.831, citada anteriormente. Entretanto, sua regulamentação ocorreu em 27 de dezembro de 2007, com a publicação do Decreto número 6.023. Então, vemos que a agricultura orgânica ainda tem muito para ser aperfeiçoada, quando falamos em ganho de produtividade. No entanto, é o método produtivo que mais se preocupa com o meio ambiente e a saúde dos seres humanos,
Sendo assim, é bastante essencial para o futuro do planeta. Para finalizar, falaremos sobre o último tópico, a certificação de produtos orgânicos. O Brasil figura desde os anos 70 nas estatísticas internacionais como um país produtor e consumidor de produtos orgânicos. Segundo o IFOAM de 2009, a área total cultivada no Brasil com produtos orgânicos no ano de 2008 foi de 1.765.793 hectares, sendo 900.322 e 120 hectares com explorações certificadas e 800.000 hectares de área em transição, com a atuação direta de 7.250 produtores. O crescimento da área certificada como orgânica tem crescido no Brasil em função da incorporação de áreas de pastagens e de produtos florestais não madeireiros. Sistemas extrativistas é um exemplo. Por outro lado, a produção orgânica certificada no Brasil encontra limitações por problemas de oferta e também de organização do mercado, insuficiência nas políticas de estímulo e a conversão e a produção. A certificação de produtos orgânicos assegura que determinado produto, processo ou serviço obedece exatamente às normas e práticas de produção orgânica, ou seja, adota técnicas agrícolas focadas em empregar métodos culturais naturais para a diminuição do uso de agrotóxicos, energias não renováveis e também a eliminação do uso de organismos externos. A certificação orgânica auditoria surgiu para que o consumidor tenha maior confiança e também a garantia da qualidade de um alimento declarado como resultado da produção orgânica. O processo de certificação por auditoria é realizado por certificadoras acreditadas e credenciadas no Inmetro e no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Como resultado, o selo de garantia orgânico é uma forma visual de compromisso firmado entre os elos da cadeia de alimento, mantendo um alinhamento com o propósito da produção orgânica, para a longevidade do processo de sustentabilidade e a segurança do alimento. Existem muitas vantagens neste tipo de produção, o processamento e comercialização de orgânicos certificados. Segue aqui as referências, esse foi o meu trabalho e muito obrigado pela sua atenção até aqui.